Entre curtas, médias e longas, Aaron Feldman fez mais de 20 filmes. Neste ano, completa-se 20 anos de sua morte. Para lembrar dessa efeméride, convidamos aqui no Reserva Cultural seu filho e parceiro de trabalho, Cláudio Feldman. Olha, eu agradeço muito vocês terem lembrado do meu pai nesses 20 anos, infelizmente, sem ele, né? Cláudio, para quem não sabe quem foi Aaron Feldman, conte para essas pessoas quem foi Aaron Feldman. O meu pai, Aaron Feldman, ele era de uma família que veio da Ucrânia para o Brasil e eles se estabeleceram numa colônia judaica em Quatro Irmãos, Rio Grande do Sul. Meu pai viveu 16 anos na roça praticamente. Por incrível que pareça, só quando a família mudou para Bauru que ele ficou conhecendo o que era cinema, ele não sabia nem que era cinema. E ele ficou encantado com o cinema. Ele ficou com um desejo assim, imenso também de fazer um filme. Eu não tinha recursos, né? Era um jovem. Então ele resolveu uma coisa mais modesta, comprou uma máquina fotográfica. E ele acabou com um traquejo, né? Acabou se tornando um fotógrafo de bom nível, né? Fotógrafo de arte. Acabou influenciando outros fotógrafos em Bauru. E eles formaram o Foto Cine Clube de Bauru, que foi uma coisa incrível para Bauru, e o pessoal da cidade às vezes até esquece, né? Incrível por quê? Porque trouxe para Bauru, que era uma cidade assim que não tinha quase nada de cultura, exposições de arte fotográfica de artistas do mundo inteiro que expunham no Foto Cine Clube de Bauru. E as pessoas de Bauru também, no intercâmbio, mandavam seus trabalhos para todo mundo. Tem trabalhos do meu pai que correram o mundo em fotografia, né? Antes dele fazer cinema, né? Então, meu pai foi o primeiro brasileiro a entrar num salão de arte fotográfica na Índia, o primeiro brasileiro a entrar em Cuba socialista, ganhou prêmio em Viena, na Áustria, de melhor fotógrafo. São coisas incríveis que aconteceram sem sair de Bauru e sem mexer com cinema. Mas aí, em 58, a família começou a ter problemas financeiros e nós resolvemos mudar para São Paulo. Mas devido ao problema também do alto custo aqui das casas de São Paulo, acabamos optando por Santo André, que é uma cidade próxima de São Paulo, né? E foi bom porque no comecinho o meu pai tentou, como ele gostava muito de cinema, ele tentou se aproximar do pessoal da Veracruz, que ainda tinha, embora estivesse fechada a Veracruz, sempre tinha elementos lá que faziam algum trabalho. A Brasil Filmes, que era um nome que a Veracruz usava disfarçado porque tinha problema com a Colômbia, né? Então ele tentou se aproximar com o pessoal de cinema, pessoal aqui do Foto Cine Clube Bandeirantes e aprender alguma coisinha, né? E aí ele, que já tinha feito um curta em Bauru, como experimento de câmera, chamado Pinceladas, ele resolveu com o tempo se especializar em cinema, deixando a fotografia. E ele abandonou a fotografia, mas ele teve essa vantagem de ter o olho treinado, né, para a imagem. Quando ele foi fazer cinema, ele encontrou menos dificuldades com uma pessoa que, por exemplo, nunca tivesse passado por tantos anos de fotógrafo, né? Ele fez vários curtas, mas com um grande problema. Ele não tinha recurso financeiro, então ele fazia curtas mudas. Ele usava estética do cinema mudo. Não é que seja desvantagem, mas eram filmes que não tinha fala, eram filmes mudos. E eram filmes intimistas, filmes entre aspas, alienados, filmes assim, eu vou ousar dizer, bobos, vamos dizer assim, bobos no bom sentido. Eram filmes assim, meio desligados da realidade, muito idealistas, tinha muito sonho, essas coisas todas. E ele continuou fazendo durante algum tempo esse filme, mas aí houve um grande impacto na vida dele e na vida de muita gente nessa época, que aí entrou a tal da ditadura militar. Meu pai parece que levou um chacoalhão, ele começou a enxergar as coisas de outro jeito, também influência do cinema novo, né? E ele começou a
revisar o tipo de filme que ele fazia e começou a fazer filmes sociais. Então, ele fez um documentário chamado Salvador, depois Ouro Preto, que eu co-dirigi também. E esses dois filmes foram uma preparação para ele fazer um filme social de grande impacto. E aí ele fez o Casqueiro. O Casqueiro foi o filme dele que teve mais impacto até mundial, vou dizer assim. O Casqueiro é um documentário filmado na Via Anchieta, que mostra a vida dessas crianças que vendem siri e caranguejo na pista. Essas crianças, ou elas entram no mangue para extrair com a própria mão aquele caranguejo, ou compram de pescadores e revendem na Via Anchieta. E a polícia rodoviária persegue essas crianças, leva lá, raspa o cabelo, dá banho, vai ver que bate também. E meu pai conseguiu retratar isso aí, no documentário, que ganhou festival de cinema de Fortaleza e foi selecionado para representar o Japão no festival de Hiroshima, no Japão, que é o Festival dos Valores Humanos, né? E Hiroshima sabe que é um lugar que sofreu muito. E ganhou o festival, ganhou medalha de ouro, festival, entregue por um grande cineasta, Caneto Shindo. E aí o pessoal lá, que estava lá no festival, tinha americanos no meio. Eles resolveram contatar meu pai para esse filme ser passado em universidades americanas como um dos retratos do Brasil. Então é um filme que teve impacto, passou na América Latina, etc. e tal. Um filme assim que trouxe muita coisa boa para o meu pai. E aí o meu pai, o filme seguinte, ele acabou fazendo o Febre Nossa de Cada Dia, que é um média-metragem, que começou a criar uma onda no cinema brasileiro de fazer filmes sobre a classe média, devido ao filme São Paulo S.A. do Persson, né? Começou a abrir aquele negócio. Meu pai fez um filme sobre a classe média paulistana também, que é o Febre Nossa de Cada Dia. Esse filme foi passado no Festival de Cinema do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, no mítico Cine Paissandu, e o filme também fez muito sucesso. O pessoal gostou muito, foi elogiado por muita gente e não ganhou prêmio nenhum. Eles resolveram naquele ano premiar jovens cineastas. Meu pai foi descartado. O mais jovem cineasta que estava concorrendo era o Bruno Barreto, com o primeiro filme dele. Garoto, acho que tinha 10 anos, uma coisa assim. E aí o pessoal do júri, entre ele o crítico Alex Vianney, e outros críticos, Elias Heredo, que estava lá também, falaram: Aron, você precisa fazer um longa, você já tem assim, uma capacidade de fazer um longa. E aí no ano seguinte meu pai foi persuadido a fazer o longa dele, que é O Mundo de Anônimo Júnior, que é um filme dele que causou muito impacto também, né? Foi proibido pela censura, o Instituto Nacional de Cinema boicotou o filme e deu um prejuízo muito grande para o meu pai. A gente ficou alguns anos meio ruim de vida, sabe? Ele gastou tudo que ele não podia com o filme, né? E o filme tem roteiro meu e eu sou o protagonista, sou o Anônimo Júnior, que é um cara maluco que foge do hospício, vai morar no cemitério junto com o Ratinho Branco. Então aquela crítica social que fala mal dos militares, fala mal da sociedade, é tudo por metáforas, né? Como era costume na época. E o filme ficou proibido, e aí o meu pai, para poder sobreviver, ele tirou cópias em 16mm e ele viajava pelo Brasil, passando clandestinamente o filme em cineclubes, cinematecas, cinemas de arte. Ele viajava para o Brasil todo com o filme. Passou debate, centro cultural daqui, centro cultural dela. O filme foi muito mais visto do que um filme brasileiro era visto na época. O cinema brasileiro, as salas de cinema viviam vazias. Filme de cinema novo não dava dinheiro, não dava público. E o filme do Anônimo Júnior foi visto em todas as localidades, porque meu pai ia junto no debate. E aí mas mesmo assim ele ficou vários anos aí sem fazer filme, e aí ele resolveu, por indicação de alguns amigos do Rio de Janeiro, ele resolveu fazer um documentário sobre a destruição do casario histórico do Rio pelo metrô. Então ele fez o Mangue versus Metrô, que é um filme muito bacana, o pessoal gosta muito, assim, muito criativo, né? E aí ele
continuou a carreira dele, devido a esse impacto econômico que ele teve, não pôde mais fazer longas, né? Acabou fazendo curtas e médias. Quando se fala de Aaron Feldman, fala de um cineasta engajado, marginal, experimental e genial. Qual adjetivo se encaixa melhor no cinema de Aaron Feldman? Olha, tudo isso e o céu também, viu? Acho que é tudo isso. Ele fez todas essas coisas. A falta de recursos fazia com que ele tivesse até mais criatividade. E desde o momento em que ele começou a retratar uma realidade muito cruel que tinha na época, ele não quis sofisticar essa realidade. Então, eu vou te dar um exemplo com um filme chamado O Pacote. Esse filme chamado O Pacote, ele foi filmado inteiro de câmera na mão, certo? É quase um média, sobre um desempregado que vaga pela cidade, sem o emprego dele, e sem coragem de voltar para casa e dizer para a mulher que está desempregada. E meu pai acompanha esse personagem por um monte de lugar, ele fica perambulando por todos os lugares. Meu pai filmou o filme inteirinho, câmera na mão, inclusive com os monólogos dele, ele fica monologando, falando da vida dele, coisando, as pessoas passam na rua, ficam olhando para ele, acham que ele é meio louco, tudo. E aí no final das contas também retrata, além do desemprego da época, esse pacote é o pacote econômico, ele acha um pacote na rua e ele não sabe o que tem no pacote. Então ele fica, era a época também que tinha aquele negócio de bomba, a época do Rio Centro, né? Então aquele pacote pode conter uma bomba, então ele leva aquele pacote para toda parte, fica monologando o que será que tem aqui dentro, será que tem isso, será que tem aquilo. Então ele chega num supermercado, era a época dos saques a supermercado, é coisa bem da época mesmo, né? Ele chega no supermercado e ele fala, me entrega isso, me entrega aquilo, porque ele vai ficar desempregado na miséria. Aqui tem uma bomba, e fica aquela coisa toda. E aí vem dois segurança do supermercado, agarra, que bomba, e joga o pacote no chão, ele acha que vai explodir. E aí o que acontece? Aí o pacote cai no chão, aí vem uma criancinha, que é meu filho Bruno, né, que ele tem acho que 2 anos de idade, ele vem lá, abre assim o pacote e não tem nada dentro. Entendeu? É um símbolo da situação do operário, que não tem nada, o cara vaga pela cidade. O filme inteirinho com câmera na mão. Meia hora, tudo câmera na mão. Isso quer dizer, isso daí um cara que tem recursos, ele vai querer sofisticar, não vai? Ele colocar grua e não sei o que mais, e filmar aqui, filmar lá, não. Ele fez um negócio cru para mostrar aquela realidade. Então a falta de recursos, às vezes usava ele a achar ângulos diferentes, não ficar naquela rotina, aquele conforto que o cara tem quando ele tem recurso, entendeu? A obra toda dele é mais ou menos assim. Em 85 aconteceu uma coisa muito chata. Meu pai foi assaltado, amordaçado, ameaçado de morte, e eles não encontraram nada para roubar e levaram todo o material de cinema e de fotografia que ele tinha. Roubaram, meu pai deu queixa na polícia, não conseguiu reaver, ele ficou acabado e ele resolveu mudar para Belo Horizonte, onde morava o meu irmão. E ele foi para Belo Horizonte e ele acabou se enturmando com o pessoal de cinema e de televisão. E eles basicamente ajudaram ele em tudo, arrumaram câmera, arrumaram atores. Ele fez um monte, os melhores filmes dele foram feitos em Belo Horizonte. Curtas, longas, médias, documentário, ficção. Ele ficou lá 6, 7 anos, fez um monte de coisa boa. Um dos melhores, os 2 melhores trabalhos que ele fez, são os penúltimos trabalhos que ele fez. São o Odisseia de um Cadáver, certo? Que esse Odisseia de Cadáver é o seguinte, depois que meu pai fez o Anônimo Júnior, que o Anônimo Júnior foi feito no laboratório do Primo Carbonari. e o Primo Carbonari falou, ele gostou muito do filme, né? Ele falou, olha, eu estou querendo fazer um longa, pede para o Cláudio escrever um roteiro. Então eu escrevi um roteiro, que é o Odisseia de um Cadáver, que
que o Primo Carbonari queria que chamasse A Boneca do Matagal, né? E a apelação. E esse roteiro ficou escrito no fim, ele desistiu e esse roteiro estava lá na gaveta. Aí meu pai falou, você não lembra de algum, agora tem que fazer um longa. No fim ele teve apoio lá em Belo Horizonte para fazer um longa. Ele fez Odisseia de um Cadáver, que é esse antigo roteiro, né? E esse Odisseia do Cadáver saiu muito bom, muito bom. É um roteiro meu que tem muito daquele humor negro, até do Buñuel, assim, tipo estilo bem debochado, assim, né? E outro que ele fez, que é um média, quase um longa, né? É o Estranhas Criaturas, que é um texto baseado numa história do Carlos Herculano Lopes, que tinha ganho a Bienal de Nestlé naquele ano. Meu pai leu o livro, ficou besta lá e falou, não, eu tenho que fazer um filme. Ele fez o filme e saiu muito bom. São os dois melhores trabalhos dele, um trabalho mais maduro, com atores bons de Minas Gerais, roteiro tudo bem estruturado, assim, uma coisa assim, é um trabalho mesmo que nem parece os trabalhos anteriores dele, que eram feitos assim meio que sem recursos. Esses filmes têm todo o recurso do mundo, tem atores bem feitos, tudo mais, né? E aí o Odisseia de um Cadáver foi lançado aqui no Centro Cultural São Paulo, numa homenagem que fizeram para ele. Ele morava ainda em Belo Horizonte. E nessa ocasião, o crítico Jairo Ferreira, que estava presente, escreveu um artigo que saiu num jornal chamado Cine Olho, que era feito na época, e depois, agora, saiu de novo na mostra em homenagem a ele, saiu um livro em homenagem ao Jairo Ferreira, que ele coloca esse longa como um dos longas significativos do período lá. Cláudio, partiu de você a vontade de trabalhar com seu pai ou veio do seu pai o convite para trabalhar com ele? Não, o que acontece é o seguinte, o primeiro filme que a gente fez em Bauru, ele não tinha assim, não tinha nenhum ator disponível. Então eu e meu irmão, a gente estava ali à mão. Então vamos usar o que tem. Ele adaptou o roteiro, o filme, ao que ele tinha na mão. E ele fez isso um bom tempo. Então, como eu estava ali à mão, o meu irmão, o fulano Beltrano da família, esse conhecido vizinho, esse Febre Nós, por exemplo, tem duas crianças que eram vizinhos da gente. Então ele pegava assim pessoas que estavam mais à mão. E como eu com o tempo, eu era ator, eu acabei também gostando de literatura, acabei escrevendo, então ele também usava o roteiro porque ele estava ali à mão. Uma coisa que disponível, entendeu? Talvez se ele tivesse recursos, determinado filme, ele usasse aí um ator profissional, entendeu? Em questão de economia mesmo, entendeu? E você exerceu várias funções dentro do cinema de Aaron Feldman, né? Foi roteirista, produtor, assistente. Qual dessas funções mais te encantou? Olha, eu sempre gostei mais de roteiro, certo? Tanto que depois do falecimento do meu pai, eu continuei naturalmente a escrever roteiros. Alguns foram filmados, outros não foram, mas eu continuo escrevendo roteiro. Quer dizer que eu acho que o meu forte mesmo é roteiro por causa da literatura, né? Que eu sou autor de vários livros. Então, em cinema, eu prefiro sempre mais o roteiro. Você acredita que lançando ou relançando os filmes de Aaron Feldman em DVD, ou publicando até suas memórias, sua biografia, essa geração consegue perceber a importância de Aaron Feldman para o cinema nacional? Eu acredito que sim. Inclusive, o primeiro passo já está sendo dado pela Bambu Filmes. Conhece a Bambu Filmes? Do Luiz Carlos? A Bambu Filmes já fez uma cópia remasterizada do pacote e já estão tratando de fazer um DVD assim profissional. E o segundo vai ser o Casqueiro. E uma coisa também que é interessante, que o pessoal acha, por exemplo, que os filmes dele não correram o Brasil todo pelo fato de não ter sido exibido oficialmente em cinema, né? Mas um fato que o pessoal quase não conhece é o seguinte: vocês conhecem o cineasta Alan Fresnot, né? O Alan Fresnot tinha uma distribuidora chamada Dina Filmes, que distribuiu os filmes do meu pai para o Brasil inteiro durante anos. Eles foram passados sim em cinema, viu?
foram passados no cinema, em cineclubes, cinematecas, correram o Brasil todo, então foram vistos por muita gente, ao contrário do que o pessoal pensa, não teve esse público, teve sim, foi muito visto, todo mundo daquela determinada época, né, já a Dinafilme se há muitos anos, chegaram a ver muito filme do meu pai. Cláudio, como que está a sua carreira hoje? Você faz trabalhos em televisão, produz, escreve? Eu fui professor de literatura há muitos anos e em 2002 eu aposentei. Aí eu resolvi voltar às atividades que eu tinha na época do meu pai, isto é, cinema, teatro e outras coisas aí, né? Então eu cheguei a fazer alguns trabalhos, mas nenhum desses trabalhos foi significativo como na época do meu pai. Então eu cheguei a fazer curtas para a Escola Livre de Cinema de Santo André, produzi peças, escrevi peças também, dirigi peças e escrevi livros. E de uns 5 anos para cá eu fui agenciado para fazer comerciais para TV. Então eu tenho feito comerciais para TV, às vezes até para firmas muito boas, tipo a O2, a Bossa Nova Filmes, a Conspiração Filmes, né? Já fiz comerciais interessantes, mas nada que seja tão significativo como na época do meu pai. Eu acho que o que eu estou fazendo que eu acredito que seja mais significativo são meus livros, né? Essa parte de audiovisual, infelizmente, não chegou ao nível do que eu fazia na época do meu pai. Se for dos seus livros, o que você tem publicado, o que você tem escrito? Meus livros são divididos em 4 seções: poesia, ficção, humor e literatura infantil. Os livros de literatura infantil saíram por grandes editoras, como FTD, Loyola, Editora do Brasil, Moderna, Lê, Jurê, grandes editoras. Tem livros didáticos que usam meus textos, por exemplo, tem textos meus em livro didático da Scipione, da Editora Atual, né? Então, realmente, nessa parte de literatura infantil, eu sou bem distribuído. Você vai em qualquer livraria, Livraria Cultura aqui da Paulista, a FENAC, você acha livros meus infantis, que são super bem distribuídos. Mas o restante da minha literatura, que seria ficção, humor e ficção, poesia e humor, são geralmente, com algumas exceções, produzidos pela minha organização, que é a Editora Taturana, que são livros mais na linha alternativa, né? Que eu acredito que esses textos, como eu não tenho que ficar fazendo média com editora, com grandes editoras, acho que eles são até mais criativos do que os outros, que tem aquela... eles medem até comercialmente cada livro, se vai vender, se não vai vender, e te podam um pouquinho a sua criatividade, né? Você tem que modificar isso, você tem que mexer naquilo. Agora, os livros que eu mesmo edito, acho que são os mais criativos, porque eu posso escrever o que eu quiser. O avanço tecnológico permitiu que todas as pessoas tenham acesso a equipamentos digitais, possam filmar com celulares, máquina fotográfica. O que o cinema de Aaron Feldman tem a ensinar para essas pessoas que querem filmar hoje? É usar esse material, já que tem tanto recurso, fazer algo que seja criativo, mas que tenha também esse lado da simplicidade, não sofisticar demais as coisas, não? Certo? As grandes produções do cinema que sofistiquem. Vamos fazer um cinema mais simples, mais povo. Se vivo fosse, Aaron Feldman estaria com o celular na mão filmando o quê? Provavelmente uma crítica à sociedade, que é o que ele gostava mais de fazer nos últimos tempos. E era uma crítica onde não faltasse o humor e o deboche. Cláudio Feldman. O nome desse programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. O que o cinema te revela? Olha, eu acho o seguinte, o cinema é uma outra natureza minha. Desde pequeno eu senti isso aí. É uma outra natureza. Eu acho que sem o cinema eu seria o Cláudio pela metade.